Estamos aqui hoje com ele, o garoto propaganda da Aquaforest, mais conhecido como o brabo do aquapaisagismo, Diegão da Green Art, aqui na Ecotop, hoje para falar sobre um assunto polêmico, hein? Polêmico. Aquário plantado sem CO2. Rola ou não rola? Até rola. A cara que ele fez não foi muito boa. Até rola. Mas e aí? Tem suas limitações? Rola sobrevivência das plantas. Sobrevivência. Mas brincadeiras à parte, galera, eu trouxe esse assunto aqui com o Diegão porque toda live que nós fazemos, todos os vídeos praticamente aí, rola uma dúvida desse tipo. Meu aquário plantado de baixa demanda, ou eu posso ter um aquário sem injeção de CO2, e hoje o Diegão tá aqui para dar uma luz para vocês. Ele vai falar o que ele acha, a opinião pessoal dele sobre isso, e também vai dar uma visão geral aí sobre esse assunto de CO2 em aquários plantados, levando em consideração, né, Diegão? Um aquário de alta demanda e um aquário também de baixa demanda, beleza? Beleza, Matheus. Então, cara, o que acontece, pessoal, o CO2, né, para explicar um pouquinho desse gás, ele é um gás fundamental à vida das plantas, né? É um gás que está envolvido diretamente no processo de fotossíntese. A grosso modo, é o processo de fabricação de alimento da planta, né? Se a gente for bem resumido, é isso. Aí você me pergunta, dá para manter um aquário com plantas? Eu não vou nem citar um aquário plantado, né? Porque eu acho que, normalmente, quando se faz tentativa de manter aquário sem CO2, né, é um aquário com plantas, tá? É porque então, um aquário plantado em si é um aquário assim, ó. Plantado, densamente plantado. Densamente plantado. Eu particularmente, tá? Minha opinião pessoal, eu considero um aquário plantado com pelo menos 70% de cobertura de massa vegetal, né? Se você tem menos do que isso, acho que já fica na dúvida se é um aquário plantado ou se é um aquário com plantas, né? O plantado ele tem as suas particularidades, né? Eu sempre falo que a intenção é privilegiar as plantas e não os peixes, né? E aí, às vezes a pessoa se empolga, quer montar um plantado, mas aí quando você vai ver o aquário do cliente lá, da pessoa, ela está querendo botar certas espécies que não são compatíveis, né? Enfim, não vou me aprofundar muito nisso porque também dá pano para manga, né? Mas assim, a planta vai sobreviver sem o gás? Vai. Algumas plantas, né? Determinadas espécies de plantas que têm um metabolismo mais lento, né? Necessitam de uma quantidade menor de gás. Gás esse que, em alguma forma, ele vai ser minimamente gerado num sistema tradicional, né? Num sistema de um aquário. O próprio aquário ele produz gás carbônico, né? Como? Através da respiração dos peixes, né? Lembrando que os peixes eles são seres vivos normais, então eles pegam o oxigênio presente na água, utilizam ali no seu organismo e o que eles vão devolver é o gás carbônico, tá? Então, por mais que você não injete gás no aquário, de fato, se você tem uma quantidade de peixes ali, eles vão gerar, por mínimo que seja, uma quantidadezinha de gás carbônico que, obviamente, vai ser aproveitado por essas plantas. É a quantidade suficiente, que eu considero suficiente, ideal? Não, não é. Tá? Mas dá para manter algumas espécies, né? A gente tem plantas de metabolismo lento, como, por exemplo, a família das anúbias, a família das samambaias também, que engloba todas essas plantas, né? O pessoal chama o nome científico é microsório. A gente tem vários tipos de microsório. As próprias bucefalandras também são plantas de metabolismo mais lento. Falando de planta de metabolismo mais acelerado que suporta bem também, a gente tem as elódias, as cabombas, algumas higrófilas. Valisnérias também, né? Valisnéria, algumas higrófilas também vão bem no aquário sem gás carbônico, né? Mas assim, eu sempre costumo falar, né? As plantas, elas de fato, é o que eu falei lá no comecinho do vídeo, elas vão sobreviver. Sim, entendeu, não Matheus? Tem como a gente mudar a biologia, vamos dizer assim, da planta, né? Você não vai... de uma hora para outra. Isso, você não vai conseguir que a planta dê o esplendor máximo dela se ela está ali na carência de algo que é fundamental, né? Então, dá para manter vivo? Dá, mas o gás é fundamental, né? É a mesma coisa que você... vou fazer uma comparação aqui. Você comprar uma embarcação, né, sem o motor. Você pode ir com remo. Sim. Vai chegar?
Vai. Mas tu vai se cansar muito, né? Vai demorar mais. E vai demorar muito mais, né? É mais ou menos esse comparativo, né? Então, o gás carbônico, pela experiência que eu tenho, eu acho que ele age como um combustível para as plantas, né, acelerarem o metabolismo e também absorverem mais rápido os nutrientes, aproveitar melhor a iluminação. Então, eu gosto de usar essa expressão, né? O gás carbônico ele age realmente como um combustível para as plantas, né? Nesse processo aí de fotossíntese. E toda planta precisa de gás carbônico, não só plantas aquáticas, plantas terrestres também, elas dependem disso principalmente para poder fazer a fotossíntese, né? Realizar ali a fotossíntese, né, Diego? Sim, na composição nossa, o nosso ar, né, ele é uma mistura de gases, né? Além do oxigênio, que é o que a gente mais aproveita e é o que é mais falado, existem outros gases na composição também, e o gás carbônico é um deles. Então, as plantas que estão fora da água, elas já conseguem absorver esse gás carbônico que está presente no ar atmosférico. Então, é por isso que não necessita de você, por exemplo, colocar uma cúpula numa planta terrestre e injetar gás carbônico ali dentro, né? Porque na atmosfera o ar ele já tem o gás carbônico na sua composição. E é até interessante a gente falar sobre isso, porque dentro do aquário plantado, inclusive tem até algumas escolas, né, que montam aquários plantados para ensinar para as crianças, os adolescentes aí, como que funciona a fotossíntese, justamente porque no aquário plantado, aqui tá dando até para ver, né? Aqui a tripartita, na tripartita, nesse horário ela já fica liberando as bolhas de oxigênio, né? E aqui a gente consegue ver ela fazendo, tipo, ela consumindo, vamos dizer assim, o gás carbônico, né? Que está sendo injetado, o CO2 que está sendo injetado, e liberando o oxigênio. No caso, aqui no aquário plantado a gente consegue visualizar esse processo, né, Diego? Sim, isso mesmo, Matheus. Até aqui no nosso aquário de mudas, né, se vocês percebem, não sei se dá para filmar aí as bolhas subindo, começa a subir bolha do nada. Das plantas, né, são bolhas de oxigênio que estão saindo das plantas, né, porque a gente injeta o gás carbônico aqui também. Eu sempre oriento os clientes quando vai decidir montar um aquário plantado, né, às vezes a pessoa não quer fazer aquele investimento ali, porque assim, é um equipamento relativamente caro, né, um junto de gás. Então, eu às vezes falo para a pessoa, ou se tiver fazer um parcelamento no cartão, né, porque realmente é um investimento que vale a pena e é um equipamento muito durável, né. Você tem aquele investimento inicial da aquisição do cilindro, do difusor, né, de CO2 e da válvula. E depois, assim, se você cuidar bem desse equipamento, você vai ter isso aí para o resto da vida, sem problema, né? Leve em consideração, né? Eu acho assim, às vezes, comparando, né, por exemplo, outros animais, a pessoa compra um cachorro, a primeira coisa que faz é levar no veterinário, aplica todas as vacinas, passa por todo aquele processo, né, tudo direitinho. E aí, na hora, no aquário, o cara quer economizar. O plantado não quer botar o gás, ou então compra o aquário dá a ração mais barata. Assim, são seres vivos também que precisam de cuidados. Então, se você oferta o melhor, você vai ter resultados melhores, né? Se você não oferta as melhores condições, você também não vai conseguir grandes resultados, né? Eu acho que o principal é isso. Como o Diego falou, o Diego estava comentando sobre a questão de que tem plantas que tem uma resistência maior, vamos dizer assim, né, Diego, em aquários sem essa injeção de CO2, tem outras plantas que já não possuem. Eu queria usar até aqui como exemplo, aqui tem 2 aquários, né, ambos possuem injeção de CO2. Só que aqui a gente tem injeção, né, pelo difusor, o cilindro, né, tradicional, vamos dizer assim, e aqui tem uma injeção via fermentação biológica. Tem até ali, ó, a garrafinha com a mangueirinha, que ela vem aqui, passa por cima da borda, e tem uma bombinha lá atrás que vai fazendo essa... Tá até saindo algumas bolhas lá agora, viu? Ela que vai fazendo essa injeção do CO2 por fermentação biológica nesse aquário. E vocês veem nitidamente, é claro, tem a questão da quantidade de plantas, que é bem diferente, mas aqui a gente tem um crescimento muito mais lento das plantas comparado com esse daqui, e esse daqui ainda tem uma quantidade de plantas ainda maior. Aqui, por exemplo, lá no fundo, a gente tem a Hymmentus micranthemoides. Aqui nesse aquário, do jeito que ele está com essa injeção aqui, a Hymmentus micranthemoides cresce extremamente rápido, muito rápido mesmo. Se der mole, ela até passa aqui da superfície, né, de tão planta, rápido que ela cresce. É uma planta bem versátil, né, Matheus? A gente já falou dela em algumas ocasiões.
Versátil por quê? Porque é uma planta que, assim, nas condições ideais, aqui também tem, mostra aqui. Sim, aqui também cresce bem rápido. Nas condições Olha aqui, ideais, as raízes. ela desenvolve super rápido, né? Mantém a coloração dela viva aí, como vocês podem acompanhar. Uma boa estrutura também, né? Mas é uma planta que também resiste bem em condição adversa, né? Uma condição de pouco gás, né? Aquilo que eu tinha falado, ela sobrevive numa situação de pouco gás, tá? Mas ela não vai se mostrar... Não vai ficar igual a isso aqui, né? Que vocês estão vendo. Essa moita densa, com essa cor, né? Eu posso até dar um exemplo prático pra galera, vou até deixar passando aqui na tela agora pra eles, que lá no meu aquário plantado de baixa demanda tem a Aimanthus micranthemoides, só que ela demora muito mais para crescer, né? E obviamente ela não é tão bonita quanto as que a gente tem aqui na Ecotop, né? Porque no meu aquário lá eu não tenho injeção de CO2, eu só faço uma pequena fertilização líquida, eu não tenho nem substrato fértil. Então, no caso da Aimanthus micranthemoides que eu peguei para fazer esse comparativo com vocês, lá ela demora muito mais a crescer, ela não fica tão bonita, né, quanto um aquário que tem injeção de CO2. Então, assim, o que o Diegão falou lá no início do vídeo, tem que ter um bom senso também, né, Diego? Fazer aquele balanço. Pô, meu aquário é um aquário plantado ou um aquário com plantas? Um aquário plantado sem CO2, nem pensar, né, Diego? É isso aí, gente. Então, eu acho que para explicar bem, de forma fácil para todo mundo entender, né, como é que funciona o aquário na presença do gás e na ausência dele. Tem que escolher, tem que ver o que você está pretendendo, né, a forma que você está querendo montar esse aquário, para depois você não acabar se desiludindo, né? Então, é algo a se considerar assim o gás. Maravilha, Diego. Mais um vídeo aqui na Ecotop. Eu vou deixar o endereço, galera, para quem quiser vir visitar a Ecotop, tirar dúvida com o Diegão e também apreciar os aquários que o Diegão montou aqui na loja. Vou deixar o endereço aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Para quem não tiver oportunidade de vir até a Ecotop, tem o arroba, que já passou aí na tela para vocês. E também tem o site, o arroba no caso do Instagram, né? Segue lá no Instagram. Inclusive, acabamos de bater lá no Ecotop, 21 mil seguidores no Instagram, tá bombando. Show de bola. E também tem o site, www.ecotopaquarios.com.br. Lá no site tem todos os produtos que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo à venda e também com desconto. Pagou no Pix, 7% de desconto. Usou o cupom MONSTER10, colocou lá no carrinho, mais 10% de desconto. Então é desconto pra dedéu pra galera. Valeu, Diegão. Valeu, até Matheus. o próximo vídeo. Um abraço.